Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 14º encontro. Vamos trabalhar Jeremias capítulo 5, do versículo 20 a 31. Ouçamos o texto que nós vamos refletir. Os pais da morte. Anuncie isto à casa de Jacó. Façam chegar a Judá esta mensagem. Ouçam isto, povo sem bom senso e sem inteligência. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nem a mim vocês temem? Oráculo de Javé. Vocês não tremem na minha presença? Fui eu quem fez a areia como limite do mar, uma fronteira eterna que ele não ultrapassa. Suas ondas se agitam, mas nada conseguem. Elas estrondam, mas não conseguem ultrapassar. Este povo, porém, é duro e rebelde de coração. Eles se afastaram e foram-se embora. Não pensam, vamos temer a Javé, nosso Deus, que nos dá a chuva de outono e a chuva de primavera no tempo certo. E ainda guarda para nós as semanas certas para a colheita. As maldades de vocês transtornaram essas coisas e os erros de vocês afastaram todos esses bens. Porque há ímpios no meio do meu povo, espreitando como se agacham os caçadores de passarinhos, mas prepara armadilhas para pegar gente. Como gaiola cheia de passarinhos, assim as casas deles estão cheias de coisas roubadas. Por isso, eles progrediram e se tornaram ricos. Ficaram gordos e reluzentes. A maldade deles passa dos limites. Não julgam conforme o direito. Não defendem a causa do órfão. Nem julgam a causa dos indigentes. E eu? Será que não vou castigar por causa dessas coisas? Oráculo de Javé. Será que não vou me vingar de uma nação como esta? Coisas terríveis e abomináveis acontecem no país. Os profetas só falam mentiras, os sacerdotes só querem dinheiro, e o meu povo gosta disso. O que vocês vão fazer quando chegar o fim? O profeta continua. Deus faz apelo ao seu poder criador. Nós vamos ver no capítulo 5, 22 e 23. A fim de reforçar a punição das maldades que se praticam, nós veremos lá no versículo 28 a 31. Os pais da morte. Jeremias quer demonstrar nesses versículos quem são os pais da morte, que está para acontecer. São os injustos, os ateus práticos, que formam o grupo que se enriquecem com roubo, a distorção do direito, da justiça, a opressão dos oprimidos. A alienação chegou a tal ponto que o povo acha que isso é normal e bom. Versículo 20. Anuncie isto à casa de Jacó, façam chegar a Judá esta mensagem. Nessa parte do livro vem dedicada uma descrição da desordem do pecado, e suas consequências. O povo de Judá não entende o sentido e as causas do que eles estão vivendo. A busca dos Baais, dos deuses, é causa do seu mal. O povo de Judá conta com a regularidade das chuvas para a agricultura. Ao falhar essa ordem com a seca,
Eles buscam os ídolos, os deuses Baais. O povo deveria aprender com o oceano a não transgredir as ordens de Deus. O povo quer quebrar a ordem da lei divina como consequência. Então, como resultado, traz a desordem. Javé é o Deus da história, o Deus da criação. Anuncie isto à casa de Jacó. Javé vai falar. Ele inicia pela boca do profeta. Este anúncio é para a casa de Jacó, destinatário da mensagem, que essa mensagem chegue a Judá, isto é, Jacó. Versículo 21. Ouçam isto, povos sem bom senso e sem inteligência. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. A resistência do povo de Jacó, Israel, a entender a vontade de Deus. Resistem em não ver nem ouvir. Esta resistência encontramos em Isaías, no capítulo 6, versículo 9. Escutem com os ouvidos, mas não entendem. Olhem com os olhos, mas não compreendam. O coração do povo, segundo Isaías, ficou insensível. Agindo assim, o povo de Israel, Judá, se torna um povo sem bom senso e sem inteligência, como diz lá o livro do Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. É isso que vocês devolvem a Javé, povo idiota e sem sabedoria? Devemos lembrar que o livro do Deuteronômio foi descoberto no tempo do rei Josias, época de Jeremias jovem, início da profecia. Versículo 22. Nem a mim temem, oráculo de Javé. Vocês não temem a minha presença? Fui eu quem fez a areia como limite do mar, uma fronteira eterna que ele não ultrapassa. Suas ondas se agitam, mas nada conseguem. Elas estrondam, mas não conseguem ultrapassar. Este versículo fala da manifestação particular da onipotência divina que mantém o mar dentro dos seus limites por meio de uma barreira de areia. A casa de Israel-Judá perdeu o temor de Javé. As relações com Javé, o Deus da aliança, foi rompida. Não existe temor diante da presença divina. O povo se tornou arrogante, prepotente. A criação tem seus limites, dados por Deus, como o mar, embora suas ondas agitam e estrondam, não ultrapassam as leis divinas. Versículo 23. Este povo, porém, é duro e rebelde de coração. Eles se afastam e foram-se embora. A casa de Israel, Jacó, diferente da natureza, que não ultrapassa os limites impostos por Javé na criação, é diferente. Não temem a Javé, violam a aliança e se tornam assim um povo resistente, rebelde de coração. Eles abandonam a aliança, abandonam Javé. Arrogância, autossuficiência o fazem abandonar Javé, se esquecendo dos limites impostos na lei. Versículo 24. Não pensam, vamos temer a Javé nosso Deus, que nos dá a chuva de outono e a chuva da primavera no tempo certo, e ainda guarda para nós as semanas certas para a colheita. Javé, ao criar, deu a ordem, os limites da natureza, que cumprem seu ciclo normal, como as chuvas de outono e primavera, e dá o tempo certo para a colheita. Mas nem observando
a ordem da natureza, o povo de Judá, o povo de Israel, teme a Javé, observando a aliança com seu Deus. Não são capazes de entender os dons de Javé dado ao povo para plantar e colher. Devemos lembrar aqui o que se diz no livro do Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Javé abrirá para você o tesouro do céu, dando no tempo certo a chuva para a terra e abençoando todo o trabalho que você realizar. As chuvas, o trabalho da colheita, revelam bênçãos de Javé. Mas o povo não lembra. A memória não está lúcida. Versículo 25. As maldades de vocês transformaram essas coisas e os erros de vocês afastaram todos esses bens. A perspectiva ética da fé. Manter a aliança que se transforma em bênçãos, mas ao contrário. Ao não manterem o limite, praticando as maldades, o que era bênção se tornou causa dos males recebidos. A ação da casa de Israel, Jacó, transformou os benefícios divinos, por meio de seus erros, que os bens se transformassem em maus. Assim, a obstinada apostasia, a renúncia da aliança, o castigo, será a calamidade divina. As bênçãos se transformará em castigos. Versículo 26. Porque há ímpios no meio do meu povo, espreitando como se agacham os caçadores de passarinhos, mas prepara armadilhas para pegar gente. O rompimento com a ética em relação ao próximo dentro do povo é presença de um câncer que prejudica toda a comunidade. A profecia faz uma analogia. Aqueles ímpios, isto é, os ímpios são os não pios, que não vivem a aliança, se esqueceram de Javé e de suas leis, romperam com o código da aliança. São como caçadores de pássaros que armam arapucas e ficam lá a espreitar, escondidos, para caçar, mas não pássaros, eles querem caçar pessoas, gente. Os ímpios querem espreitar e pegar gentes em seus planos. Versículo 27. Como gaiola cheia de passarinhos, assim a casa deles estão cheias de coisas roubadas. Por isso eles progrediram e se tornaram ricos. A riqueza obtida por ganhos ilícitos, ganhos tirados dos outros, para se enriquecerem por meio de extorsão e roubos. A denúncia de que no meio do povo de Israel existem ricos que se enriqueceram pela prática do roubo. Que isso não sirva para o nosso tempo. Aqui podemos ver os magistrados que se enriqueciam vendendo sentenças. Nós vemos lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 23. Os seus chefes são bandidos, cúmplices de ladrões. Todos eles gostam de suborno, correm atrás de presentes, propinas. Não fazem justiça ao órfão, e a causa da viúva nem chega até eles. Versículo 28. Ficam gordos e reluzentes. A maldade deles passa dos limites. Não julgam conforme o direito. Não defendem a causa do órfão, nem julgam a causa dos indigentes. A riqueza, os fazem gordos e reluzentes, enquanto os pobres são fracos e mal vestidos. Os fracos e pobres são pássaros indefesos nas mãos dos juízes espertalhões, que se enriquece com o suborno e o roubo.
São tendenciosos na sentença, não são justos no julgar, não se preocupam em defender os pobres, órfãos e indigentes. A lei só serve para quem paga. Versículo 29. E eu, será que não vou castigar por causa dessas coisas? Oráculo de Javé. Será que não vou me vingar de uma nação como esta? Javé fará justiça, pois aqueles que, segundo a aliança, são responsáveis pela justiça não fazem e usam o poder para ficar ricos. Deus não pode deixar impune o mal. Versículo 30. Coisas terríveis e abomináveis acontecem no país. Na casa de Israel acontecem coisas que jamais deveriam acontecer. É aberrante o que o povo faz com o país. Javé não pode deixar impune o que está acontecendo. Versículo 31. Os profetas só falam mentiras, os sacerdotes só querem dinheiro e meu povo gosta disso. O que vocês vão fazer quando chegar o fim? A denúncia. Os profetas, aqueles que deveriam emprestar a boca para que Deus falasse, são mentirosos. Falam palavras que Javé não disse. Mentem. Falam aquilo que os governantes querem ouvir e não o que Deus quer falar. E querem ganhar dinheiro com isso. Os sacerdotes só se preocupam com a riqueza e só pensam em dinheiro. Pior ainda, o povo é inerte. Gosta do que vê, fica impassível, não reage. O povo quer ser enganado e submetido, teme a verdade e a liberdade. Deveriam ser sensatos para lutar contra a mentira e a opressão. Mas, ao omitirem, o povo se torna cúmplice por meio da própria sujeição à mentira e ao poder corrupto. A alienação chegou a tal ponto que o povo acha isso normal e bom. Se corrompem e não têm forças para lutar. Quando chegar o fim, o que farão quando tudo acabar? O país vai acabar. Ele está sendo ameaçado pelo norte. Então, esse é o texto que nós refletimos, né, da leitura do profeta Jeremias. No próximo encontro, vamos iniciar o capítulo 6. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.